pelos seus erros, pelos seus pecados, tanto quanto Dó sustentou no nosso debate em São Paulo, lá em Tucuruvi. Se você ver o vídeo do debate, Dó sustentou isso aí e até hoje sustenta. E realmente a Torá, ele não estava mentindo, a Torá dá aquela explicação que ele deu. Mas aqui é o Tanakh, aqui é Isaías que fala, porque o Senhor, Deus de Israel, deu a Isaías esta explicação. Então aqui Isaías está se baseando nas palavras de Deus, o Pai, que deu a ele essa explicação. Quem é que acreditaria nisso? Que um ser humano seria capaz de interceder por um povo, pelo seu próprio povo e pelo pecado do próprio Isaías, que quando isso se cumprir, ele estaria morto. Então realmente lá a Torá está claro que Dó explica, Dó está certo. Mas Dó não pode desconsiderar que Isaías recebeu pós-Torá, muitos séculos depois, a explicação de que o Eterno proveria um ser humano que teria todas essas regalias aqui, sofrimentos e morte, né? Entendeu? Então a Torá não está errada. A Torá não está errada em nada. Mas Isaías recebeu essa revelação. E não se trata do povo, do servo Israel, não. Porque, conforme eu havia dito anteriormente, Isaías fala, este vai beneficiar a mim e a nós, Israel. Pois é. Isaías não te contradiz a Torá. Ele apenas revela o que o Eterno propôs no seu coração fazer. E essa pessoa, ela não faria isso por si só, assim, eu vou morrer pelas pessoas, não, porque Deus é que escolheu ele, é Deus é que preparou ele e fez o milagre de transferência de erros e pecados para esta pessoa. Então, esta pessoa carrega em si, no seu sacrifício, esse milagre de transferência de erros, de pecados da sua própria nação Israel. A princípio, meus irmãos cristãos, entendo isso. Segundo a palavra de Isaías, a princípio, Jesus veio com o objetivo mestre em favor do povo judeu. Aí tem uma versão, uma expressão no livro de João, que às vezes é muito criticado, que diz assim, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, porque ele veio para os seus, e eles morreu em sacrifício para os seus. O primeiro a se beneficiar desse sacrifício chama-se o povo judeu. Viu? O povo judeu é o primeiro beneficiado deste sacrifício, porque Hashem, o Eterno, foi quem criou ele para isso. Nenhum de nós pode mudar isso. Foi Hashem que o criou para isso. O povo de Israel não poderia criar isso. O povo de Israel, mesmo que quisesse, não faria isso. Porque a profecia diz que Deus produziria alguém para fazer isso, em favor desse povo de Israel. Então, aí você vem dizer que Constantino meditou nisso aqui. Se você pegar o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, então lá na revelação do anjo Gabriel, o anjo Gabriel diz a Maria que Jesus vem para salvar o seu povo Israel dos seus pecados. Aí você questiona,
A Torá não ensina isso, de fato, a Torá não ensina que um homem possa tirar o pecado do povo. Mas o Tanakh, no livro de Isaías, foi revelado que isso ia acontecer. E quem foi que falou para Isaías? Hashem falou para ele. Então Lucas estava certo. Lucas estava certo quando cita a mensagem do anjo Gabriel, né? Aí se você pegar o livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, é baseado, né, muito no comentário do Paulo, que era um fariseu. Ele cita lá que a primeira explicação registrada do texto de Isaías 53 foi dado quando Filipe foi induzido por um anjo a se aproximar de uma carroça onde tinha um africano, né, que era eunuco, e ele estava lendo o texto de Isaías 53. E Filipe pergunta a ele, você entende o que lê? Ele disse, não, como posso se não tiver alguém que me explique? Vendo que era um judeu, Filipe, aí suba aqui, aí subiu, explicou. Quem é esta pessoa? De quem ele fala? Atos capítulo 8, do versículo 20 ao 40. Quem é essa pessoa? Aí ele disse, este é Jesus. O eunuco veio da África para adorar a Deus de Israel em Jerusalém. Todo ano ele fazia isso. Ele ouviu falar de Yeshua, Jesus, ele ouviu falar de Jesus. E ouviu muito bem falar de Jesus. Mas dessa vez, quando ele chega lá, descobre que Jesus foi morto, pendurado no madeiro, crucificado numa cruz. E ele não entendeu. Mas quando Filipe explicou para ele por que este Jesus é justamente esse de Isaías 53, o coração desse africano não teve dúvida. Ele é realmente o Messias, que havia de vir e morrer em favor do seu povo. E ele creu nesse Jesus imediatamente. Imediatamente. Um estrangeiro creu imediatamente. Pela explicação de um judeu. Um judeu explicou o texto de Isaías 53. Então, o texto de Isaías 53, ele, nas Escrituras Sagradas, mostra a narração, a explicação feita por um judeu chamado Filipe, e o circuncidado, que Lucas conheceu na viagem que fez com Paulo a Jerusalém, lá por volta de 60 a 62, antes de Paulo ser preso. E ele registrou essa história. Pois bem, meus amigos, aqui já falamos bastante, né? Falamos muito bom mesmo. Muito bom saber que Deus pensou nisso, né? O Pai. Aí, se Jesus leva consigo os pecados do seu povo, né? Eu quero citar João 3,16, que João, o último dos apóstolos, na sua velhice, quando já tinha a destruição do templo, e o povo que seguia Jesus estava espalhado, um grande número de estrangeiros começaram a crescer nessa fé deste homem Jesus. Ele escreveu a palavra que Jesus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. O meu amado amigo judeu, meu amado irmão judeu, como é que ocorre a transferência dos meus erros, dos meus pecados a esta pessoa de Isaías 53? Ela é uma transferência espiritual. Quando eu confesso meus pecados ao Eterno e mostro a minha fé neste sacrifício do Senhor Jesus, que Ele morreu pelos meus pecados,
Se eu mostrar minha fé e dizer assim, Senhor eterno, eu acredito no Senhor Jesus, me perdoe pelos meus pecados. É dó dizer assim, a Torá não ensina isso, mas é verdade. A Torá não ensina. E Dó não está falando errado. Mas Isaías foi revelado, Isaías, que o Eterno proveria esse servo sofredor, que nós somos trazidos a paz através dele. Ai, se eu creio na Torá, Isaías também acreditava. E eu creio em Isaías também. E quando eu creio em Jesus, eu creio em Isaías. Se eu creio em Isaías, eu creio na Torá. Se eu creio na Torá, eu creio em Hashem. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus prospere. Que você cresça no Senhor, né? Tem outras coisas mais para ser falada, mas isso vamos deixar para outro momento, viu? Tenha uma boa noite, um bom dia.